Galera, Cebola Dicas na área. Vamos aqui para algumas análises dos jogos deste domingo, dia 14 de 11 de 2021. Começando aqui com o Campeonato Brasileiro, Série A, primeira divisão, jogo entre São Paulo e Flamengo. Dando uma passadinha aqui na classificação, a gente pode dar uma olhada aqui e ver que o time do Flamengo é o terceiro colocado, está na parte de cima da tabela, 30 partidas, 17 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, marcou 57 gols, sofreu 28 gols, tem 57 pontos conquistados, e o time de São Paulo é apenas o 15º colocado, com 31 partidas, 8 vitórias, 14 empates e 9 derrotas, marcou 24 gols, sofreu 29 gols, conquistou 38 pontos. Vamos dar uma passadinha aqui no histórico, A gente pode ver aqui que o histórico do confronto entre Flamengo e São Paulo é um histórico de muitos gols, tanto pelo brasileiro como pela Copa do Brasil. A gente está pegando aqui os últimos 4 jogos, vindo de 2020 para cá. Tivemos aqui um 2x1, um 3x0, um 2x1, um 5x1. E por esse motivo, galera, a gente crava aqui nessa partida o acima do e-mail, podendo vir duas opções aí bem quentes, que é o ambas marcam, A gente pode ver aqui que nas últimas 4 partidas, 3 foram ambas marcam. E se você for um apostador mais agressivo, você pode sim arriscar no acima de 2,5, uma vez que todos os últimos 4 jogos foram acima de 2,5, ou seja, tiveram 3 gols ou mais, Então, assim, são 3 possibilidades grandes aí nessa partida, O que cravamos aqui é o acima do e-mail, a possibilidade de sair o acima do e-mail muito grande, E tendo mais 2 opções aí, certo, galera? Vamos aqui para o próximo jogo. Temos aqui Campeonato Chileno, primeira divisão do Chile, o Curicó Unido contra o Colo-Colo. Vamos dar passadinha aqui na classificação. A gente pode dar uma olhadinha aqui que o time do Colo-Colo é o vice-líder do campeonato, segundo colocado, Ele era o líder até ontem, O Universidade Católica já jogou na rodada, jogou ontem, ganhou a sua partida e assumiu liderança, com 62 pontos. E assim o Colo-Colo desceu para segundo colocado, mas ainda vai jogar na rodada ainda, joga hoje, Aí o Colo-Colo tem 29 partidas, 19 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, marcou até aqui 49 gols, sofreu 24 gols, tem 61 pontos conquistados. E o time do Curicó Unido é apenas o 14º colocado, com 89 partidas, 8 vitórias, 10 empates e 11 derrotas, marcou até aqui 35 gols, sofreu 37 gols, tem 34 pontos conquistados. Vamos dar uma olhadinha aqui no histórico, dos confrontos. A gente pode ver que é um histórico onde o Colo-Colo não tem uma ampla vantagem, não tem, O Curicó Unido ganhou por 1-0 em 2019, fora de casa. Em 2020 ganhou as duas também, uma por 1-0 e uma por 2-0. E a última partida, o último confronto entre as duas equipes, foi a vitória do Colo-Colo por 2-0. Então, assim, galera, é um confronto que a gente vê que dificilmente sai ambas marcas, Dificilmente sai ambas marcas e geralmente sai gol sim, mas a gente, para arriscar em muitos gols nessa partida, pode ser um pouco complicado. Cravamos sim aqui o acima do e-mail, muito pela necessidade, muito pela fase que o Colo-Colo vem, certo? Até mesmo porque o Colo-Colo era até ontem o líder do campeonato e vai querer reassumir, essa liderança. Então ele tem tudo para partir para cima do Curicó, apesar de jogar fora de casa, Tenho certeza que ele partindo para cima vai abrir espaços e pode sim ali tomar um gol, E ter que partir para cima mais uma vez e para fazer os seus gols. Então, assim, tem tudo para ser um jogo aberto, uma vez que possa que o Curicó Unido não se exponha tanto, mas um jogo aberto no sentido que eu falo de que o Curicó Unido vai sim se defender, vai. O Colo-Colo vai sim partir para cima, vai também. O Colo-Colo partindo para cima vai abrir espaço para o contra-ataque do Curicó Unido. Então, assim, um jogo com uma ampla tendência para gols, Que a gente pega o histórico aqui para analisar a partida, mas isso aqui a gente não tem uma grande garantia de que vai sair, de que não vai sair gols. A gente geralmente analisa o histórico, analisa a posição do time, analisa a fase do time. Então, assim, cravamos aqui nessa partida para adiantar já o vídeo. Cravamos sim um acima do e-mail,
E pelo fator histórico, cravamos também, né, uma outra opção, uma vitória e empate do time do Colo-Colo. Certo, galera? Vamos aqui para o próximo jogo. Brasileirão Série B, jogo entre Vitória e Cruzeiro. Dando uma passadinha aqui na classificação, a gente pode ver que são duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. O Cruzeiro é o 11º colocado com 35 partidas, 10 vitórias, 16 empates e 9 derrotas. Marcou até aqui 41 gols, sofreu 40 gols, tem 46 pontos conquistados. Né? E o time do Vitória na zona de rebaixamento, 18º colocado com 35 partidas, 7 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. Marcou até aqui 27 gols, sofreu 28 gols, 37 pontos conquistados. Bom, um fato inusitado que a gente pode comentar aqui rapidinho sobre esse jogo, mais diretamente com relação à equipe do Vitória, é que o Vitória, ele é o time que tem a melhor defesa da Série B, apesar de ser o 18º colocado. Certo, galera? Ele sofreu somente 28 gols até aqui. Junto com ele, se não me engano, é o Botafogo, outro time que sofreu apenas 28 gols, é isso mesmo. E em seguida, se eu não me engano, quem vem é o Goiás, com 29. Então, assim, o Vitória é um time que sofre poucos gols e marca também poucos gols. Marcou até aqui 27 gols, então assim, é uma equipe under, né? Já o Cruzeiro é uma equipe que marcou 41 gols e sofreu 40 gols. Nessa partida a gente crava aqui, muito pela necessidade do Vitória, o Vitória empate para a equipe do Vitória, né? Muito pela necessidade, precisa ganhar para poder sair da zona de rebaixamento, tem chance sim de escapar, né, da zona da degola, do rebaixamento. Faltam apenas 3 partidas para o Vitória, para algumas equipes só faltam 2, né, porque já jogaram na rodada já, né? E para o Cruzeiro é meio que um cumprir tabela até o final do campeonato, né? Já que possivelmente não tem mais chance de descer, claramente não tem mais chance de subir, né? Se tiver muito pouca, mas eu creio que não tem mais chance de nada aqui no campeonato, então só vai cumprir tabela mesmo. Então cravamos aqui a vitória e empate do time do Vitória, e podemos ver também um possível acima do e-mail nessa partida. Certo, galera? Vamos para o próximo aqui. Temos aqui o Campeonato Brasileiro Série A, jogo entre Chapecoense e Juventude. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação. Podemos ver que as duas equipes estão na parte de baixo da tabela. O time do Juventude é o 17º colocado com 30 partidas, 7 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Marcou até aqui 29 gols, sofreu 37 gols, tem 33 pontos conquistados. E a Chapecoense, lanterna do campeonato, 20ª colocada, se não me engano já está matematicamente rebaixada, né? 31 partidas, apenas uma vitória, 12 empates, 18 derrotas. Marcou até aqui 26 gols, sofreu 52 gols, tem 15 pontos conquistados. Bom, galera, por isso aqui, e mais uma vez, pela necessidade, pela fase que vem, cravamos aqui uma vitória e empate do time do Juventude, uma vez que tem chance de escapar, né, do rebaixamento, e vai partir para cima da Chapecoense para poder tirar o máximo de pontos possível dessa partida. Então cravamos aqui o vitória e empate da Juventude, né, podendo vir o acima do e-mail nessa partida. Creio eu que a chance de vir acima do e-mail é grande também, uma vez que a Chapecoense em casa tem complicado muito seus jogos contra seus adversários. Um bom exemplo disso são os últimos confrontos de times grandes que estão lá em cima da tabela. Se complicou com a Chapecoense. O último foi o Flamengo, né, recente agora, 2-2. O Atlético Mineiro também, quando foi lá, também empatou por 2-2 também. Então, assim, tem tudo para ser um bom jogo, né? A Chapecoense, por mais que já esteja na situação que está, né, virtualmente rebaixada, não está entregando os pontos fáceis para ninguém, principalmente quando joga dedicado. Vamos para o próximo aqui, galera. Para finalizar, temos aqui Campeonato Colombiano, Série A, jogo entre Milionários contra a Alianza Petroleira. Dando uma passadinha aqui na classificação, a gente pode ver que são duas equipes que estão na parte de cima da tabela, né? O time do Milionários é o vice-líder, com 18 partidas, 10 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Marcou até aqui 32 gols, sofreu 21 gols, tem 32 pontos conquistados. E o time do Alianza Petroleira é o 6º colocado com 18 partidas, 8 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Marcou até aqui 25 gols, sofreu 16 gols, tem 29 pontos conquistados. Dando uma passadinha aqui nos confrontos,
a gente pode ver que os confrontos entre as duas equipes, né, boa parte deles tem acima de 1,5, né? A gente teve aqui pela Copa da Colômbia um 2-2, temos aqui um 2-0, um 1-0, 1-1, então assim, boa parte dos últimos jogos acima do 1,5, né? Tivemos também alguns ambos marcam aqui, no 2-2 e no 1-1. E assim, galera, nessa partida aqui cravamos o acima do 1,5, por ser duas equipes que vêm numa fase interessante, uma fase boa, duas equipes que marcam, né, uma quantidade legal de gols, né? Temos aqui o Milionários marcando 32 gols, quase uma média de 2 gols por partida, só fez 21 gols. E o time do Aliança Petroleira marcou 25 gols, uma média de mais ou menos ali por volta de 1,5, 1,6 gols, né, por partida, e sofreu 16 gols. Então assim, é jogo para o mercado de gols, né? Acho que não dá para se arriscar muito nesse mercado de resultado, uma vez que o Campeonato Sul-Americano não é tão fácil você cravar o resultado de um time. Às vezes o time vem numa fase muito boa lá em cima, ganhando todo mundo, e o vai pegar um adversário que está na parte de baixo da tabela, tomando pau de todo mundo. Quando você vai ver, o time que está lá embaixo vai ganhar do outro. Então assim, mercado de gols é um dos melhores mercados para se apostar, né? Para você que é um apostador que está querendo entrar no mundo das apostas esportivas, é uma boa dica essa, mercado de gols, né? Analise bem suas partidas, né, que você vai querer apostar. Procure pegar times que em suas partidas saem muitos gols e você tem uma porcentagem muito alta de ter êxito, né, aí nas suas apostas. E assim, galera, ficamos por aqui com mais um vídeo pro canal. Se você gostou desse vídeo, dá o curtir aí, né, dá o joinha para ajudar a gente aqui e o canal a crescer, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Segue a gente no Instagram. Na descrição do vídeo tá o link do Instagram. Valeu, galera, e até a próxima. Falou!